de hoje nós vamos falar sobre a rainha e a sua importância no jogo de xadrez e também a sua importância em todo o contexto da história, desde os períodos medievais e, por que não dizer, até agora, não é? A rainha sempre foi um elemento fundamental no governo no período da Idade Média. O seu papel social foi sempre orientado por suas relações familiares e era uma importante peça para construções de aliança e busca da paz. Eram mulheres fortes, bastante ativas nas ações do seu reinado. Muitas se destacavam até acima do poder do seu próprio rei, como por exemplo a rainha Isabel de Castela. Existiu também na história rainha de diversos comportamentos, desde a mais sutil e puro, como as mais críticas e perversas. Outras foram acusadas por traição e até foi guilhotinada, como por exemplo a Maria Antonieta. Suas palavras e ordens eram muito fortes no período da Inquisição, também nas guerras e também nas buscas da união da paz. Vou citar alguns grandes nomes de grande importância da história, muito embora exista muitos outros nomes, né? Tem a Rainha Elizabeth I, que foi do período de 1533 a 1603 na Inglaterra, tomou todas as decisões e transformou seu reinado em um dos mais significativos da história. Também teve a Rainha Vitória, em 1819, foi a protagonista da era vitoriana, foram 63 anos de reinado, possivelmente a rainha mais famosa de toda a Inglaterra. Depois teve a Ana Bolena, 1501-1533, responsável pela corte de relações entre a Inglaterra e a Igreja Católica. Teve a Catarina de Médici, comandou a política e tentou manter a popularidade da monarquia. Esteve sempre por trás dos reinados dos seus 3 filhos. E a Maria Antonieta, que foi polêmica, não tinha simpatia com o povo francês, pois é extravagante e luxuosa, foi exatamente que foi guilhotinada. Teve a Isabel I de Castela, né? Teve um importante trabalho e envolvimento na união da Espanha e também propulsora financeira da descoberta do Cristóvão Colombo em busca pelas Índias Ocidentais. Só isso dá para imaginar o quanto essas rainhas eram importantes naquele período. Já no xadrez, essa importância, né, da rainha veio também para os tabuleiros, mas teve uma história um pouco diferente. No xadrez, a peça rainha, lá no início dos jogos de tabuleiro, como chaturanga, não existia a rainha. E quem ocupava esse lugar era uma outra peça que chamava Firzan, ou Firs, que equivalia ao Grão-Vizir, né, o conselheiro real, uma espécie de ministro do sheik daquele período. Sua composição no xadrez moderno só ocorreu, né, na chegada na Europa. A peça lentamente substituiu seu antecessor, apesar dos movimentos serem os mesmos, e no final do século XIII estava presente em todo o continente. No fim do século XV, seu movimento foi ampliado, atingindo a regra atual, embora as condições de promoção do peão a uma nova rainha ainda era restrita. Tinha-se o cuidado de propor no jogo uma espécie de bigamia, né? Onde tinha um rei, tinha que ter apenas uma rainha. Então, seguia-se a regra chaturanga. Se caso chegasse na casa do cavalo, teria que ser promovida a um cavalo, ou um bispo, ou uma torre, e não uma outra rainha. A mudança ela foi gradativa. Ceder inicialmente pular 2 casas, desde que fosse acompanhado com a peça rei, né, uma espécie de submissão, onde o rei e a rainha tinham que estar junto. Mas no final da Idade Média, o movimento da rainha foi ampliado, atingindo a regra atual. A primeira evidência dessa nova regra pode ser encontrada no poema catalão de Esqueix d'Amor, escrito em 1470 a 1480. Entrando agora num ambiente que é polêmico, né? E a partir de agora a gente vai tomar uma decisão sobre rainha ou dama. É muito comum a gente ter
essa polêmica. O termo coloquial rainha não é muito utilizado por enxadristas profissionais. Geralmente é chamado de dama, que é o nome comum em diversos países, principalmente na Europa. Como, por exemplo, na França é chamado de dame, na Alemanha é chamado de dame também, na Itália de donna e na Espanha dama. Só na Inglaterra que é chamado de queen. Lá na Rússia ainda é chamada de Fierce, ou Koroleva, que é também dama. Então a gente percebe que o nome dama ele é chamado em vários países, principalmente no país lusitanos, né, de língua portuguesa também. Nós chamamos também de dama. Historiadores, né, conjecturam que isso se deveu ao poder que as rainhas medievais haviam conquistado, especialmente a rainha Isabel I de Castela. Porque ela era, além de ser poderosa e ser muito forte no governo da Espanha, por ter feito parte de muitas batalhas, muitas guerras, da união da Espanha, ela era também uma exímia enxadrista. O outro se baseia na etimologia fers, Firzan, Fierge ou Vierge, Virgem da França, que possivelmente surgiu o nome dame ou dama em nações cujas tradições eram católicas, por uma alusão à Virgem, a Nossa Senhora. A ideia, no resumo, é de que o nome rainha ela se ficava ou se aproximava ou então se fechava diante de uma pessoa só, uma rainha. E o nome dama se coloca como se fosse um todo no ambiente feminino. O nome queen ficou apenas onde predominou a tradição da monarca feminina, que é no ambiente britânico, ou nos países que denominam o inglês, que tem como domínio a língua inglesa. Então, hoje o que mais se usa é a palavra dama e não rainha. Para nós, da língua portuguesa, é muito comum falar dama e utilizar o nome dama, porque na hora da anotação nós utilizamos a letra D, né? E fica D de dama e não letra R de rainha, para não confundir com R de rei. Mas não significa, essa mudança não significa justamente por causa da anotação. Há uma história, isso que foi passado para vocês. O movimento da dama, ela tem um valor, explicando um pouquinho mais sobre a dama no xadrez, ela é uma peça do maior valor existente. É a peça mais forte dentro do tabuleiro. Ela pode mover-se para qualquer número de casa, sendo em linha reta, linha vertical, horizontal ou diagonal. Ou seja, ela caminha para todos os lados. Ela só não faz o movimento do cavalo, que é específico daquela peça. A dama se move com a torre e os bispos combinados, a menos que esteja realizando uma captura. O movimento deve terminar em uma casa desocupada e ela não pode pular outra peça. Isso aí é uma regra do xadrez. Uma dica, né, para jogar com a dama, como é uma peça importante, até no período da chaturanga, foi colocado na regra de que quando perdesse o vizir, né, uma peça forte, quando isso chegou na Europa, perdesse a dama também perderia a partida. E muitos, quando perdem a dama, praticamente acabam desistindo, porque ela é uma peça super importante dentro do jogo, né? Então, uma dica, quando for jogar, coloque a dama atrás das suas próprias linhas de peões. Não deixe ela à mostra, não deixe ela solta. Por ser uma peça muito poderosa, a dama também é uma peça muito vulnerável e alvo constante de ataque adversário. Ou seja, se você deixar ela de uma maneira fácil, provavelmente o seu adversário vai querer capturá-lo. Por isso, durante a abertura do jogo, é conveniente colocar atrás de um peão, preferivelmente na segunda fila, liberando a primeira fila para o desenvolvimento das torres. Procure sempre, toda vez que for mexer com a sua dama, entender qual é a casa, para onde está indo, se não tem nenhuma dificuldade ou nenhuma ameaça. Cuidado, não perca a sua dama, porque praticamente, se perder a dama, perde-se uma partida. Na atividade que nós vamos propor, né, além de ter outras atividades que nós colocamos, que vem o pique-bandeira, que vem o caça ao tesouro, atividade de capturas e tal, hoje nós vamos ficar mais com a guerra de peões, porque nós já estamos aproximando, né, da finalização dos movimentos. Nós vamos trabalhar com a guerra de peão utilizando a torre, o cavalo, o bispo
e a dama como apoio. Lembrando que a torre é uma peça muito forte, o cavalo pode saltar outras peças e os bispos são donos das diagonais. E a dama, que é a peça mais forte do tabuleiro. Observe também as posições e tenha muito cuidado nas capturas. Não vá perder uma dama para um peão. Bora lá ver? Bom, então vamos ver a composição da dama dentro do tabuleiro do xadrez. Vou voltar novamente a compor todas as peças para ter o entendimento inteiro do jogo. Aqui está a composição de uma ala, a composição da outra, e aqui ao centro vai a dama, dama branca em casa branca. Logo à frente vão os peões, ficando só então faltando a peça rei que nós vamos ver na próxima aula, que aqui vai o rei, aqui vai a branca, e no caso contrário, né, aqui vão a mesma coisa, torre, cavalo, bispo, dama, e aqui novamente bispo, cavalo, torre, e à frente os peões de cor preta. Bom, só ressaltando, isso foi dito já na aula anterior, de que dama branca fica em casa branca e dama preta fica em casa preta. Ok, vamos ver então os movimentos. A dama, por ser considerada uma peça, uma das mais fortes peças do jogo, ela tem, agora no xadrez moderno, o direito de andar para qualquer reta, seja ela retas verticais, retas horizontais ou retas diagonais. Então a dama, ela tem o direito de caminhar para todos os lados. Se por acaso a dama estiver no centro do tabuleiro, olha o raio de ação. Diagonais, né? Diagonais ou verticais ou horizontais. Ela pode fazer todo esse movimento. Pode andar de casa em casa, ou se as casas estiverem vazias, elas podem fazer salto. Ok? Se ela estiver aqui e ela quiser vir nessa casa, só se tiver as casas vazias, é só ela saltar as casas. Ela não salta peças, né? Se tiver dessa maneira, ela só vai poder andar nas retas horizontais. Se tiver assim, caminho livre para a dama sair. Né? Assim também, caminho livre para ela sair, ela não salta peça. Ok? Como a dama captura? Também é normal do xadrez. Captura quem tiver à sua frente. Se tiver esse peão aqui, para fazer a captura, basta levar a dama até aqui e fazer a captura. Se tiver uma peça aqui, basta fazer esse movimento. Ou assim, basta fazer esse movimento. Ou assim, né? Basta fazer esse movimento. Dama, ela pode ir para frente, como também pode retornar à sua casa inicial. Lembrando, por ser uma peça forte, nós temos que tomar um pouco de cuidado para que não perca a peça, né? Tem muitos em xadrez que quando perde a dama, praticamente eles acabam desistindo da partida, porque se sente enfraquecido, ok? Muito comum. Lembrando, outro exercício que tem que ser feito é, se tiver aqui uma torre, na mesma diagonal da dama, né? Sabendo que a dama pode capturar essa torre, só que a torre está protegida por esse peão, ou seja, se você fizer essa captura, automaticamente você vai perder a dama. E aí vem o cálculo matemático. Torre vale 5, dama vale 9. Você perdeu 4 pontos, então tem que tomar um certo cuidado. A outra condição, lembrando que o peão, quando ele chega, né, na última fileira, ou aqui, ele pode fazer uma troca de dama. Mesmo tendo uma dama, se chegar um outro peão desse lado, troca-se por uma outra dama, jogando-se com 2 damas ou mais. Tá bom? Ok? Opa, fica muito mais fortalecido, né? Se você já tem uma dama poderosa, com 2 damas poderosas, fica um jogo extremamente forte, tá bom? Bom, de todas as atividades que eu coloquei, eu não acrescentei nenhuma atividade especificamente só com a dama. Então vamos colocar o quê?
jogar aqui a guerra de peões com todas as peças menos o rei, que nós vamos ver isso na aula seguinte, é onde tem a composição do movimento do rei, né? Para entender um pouquinho melhor como seria. Então aqui nós vamos fazer só o jogo, a guerra de peões, prevalecendo o peão que atingir o outro lado das casas, né? na casa 8 ou casa 1, ganha-se o jogo. Lembrando, fica muito mais difícil porque agora nós temos a composição no jogo, a dama, e ela é muito forte. Muito forte. Bom, vou fazer uma simulação, fazer um jogo sozinho, né? É claro que é mais fácil, né? É mais facilitado. O ideal é que você jogar com alguém, mas vale o exercício. Lembrando, quem sai são as brancas, nesse caso, eu saio aleatoriamente aqui jogando o peão em A4. Ele pode fazer a mesma coisa. Vou colocar já minhas torres em movimento, porque é esse o objetivo do jogo. Olha só, já estou atacando esse peão, mas nesse caso não compensa, né? Agora eu tenho o bispo que defende e tenho a dama que defende. Então está super defeso, né? Ele já saiu com o cavalo, eu vou sair também com o cavalo. Agora as partidas vão ficar um pouquinho mais completas. Saiu de cavalo, saiu de torre, saiu de peão, saiu de peão. Abrir a diagonal de bispo. Ele também pode abrir a diagonal de bispo. Vou jogar a torre aqui. Ele joga aqui. Está protegido. O cavalo está protegendo. Jogo aqui. E aqui começa, né? Olha só. Ok? Capturei. E ele tem essa chance aqui, ó. Captura e já ameaça a minha torre. Não é? Então aqui eu vou sair dessa ameaça. Vou jogar aqui, ameaçando o cavalo. Ele vai proteger o cavalo. Ok. Joguei aqui, ameaçando o cavalo. Ele vai jogar a torre aqui, apoiando a defesa. Tudo bem. Ele jogou aqui, ótimo, né? Estamos aqui. Olha, peão ameaçando torre. Ele vai sair daqui, ele vai jogar aqui. Agora ele ameaça meu peão. Eu vou tentar então aqui interferir. Não vou deixar. Vou jogar aqui, ameaçando a torre. Ele capturou. Eu capturei. Abri o peão, fazendo essas ligações e automaticamente atacando a minha torre. Eu vou jogar para cá. Aqui eu faço ameaça. Não, no cavalo não. Não faço ameaça no cavalo, porque o cavalo está defendido. Mas vamos ver, a vez dele. Ele joga... aqui, ameaçando esse meu peão. Está protegido, está tranquilo. Eu vou jogar então aqui. Ele troca, eu troco. Lembrando, o jogo, se acabar peão de uma das peças, peça branca ou preta, também acaba a partida, tá bom? Jogou aqui, ameaçando esse peão que não está defendido. Defendeu. Vou jogar aqui. Não. Vou sair aqui. Vou sair. Opa, perdão. Aqui é um bispo. E aqui tem outro peão, né? Ele desaparece às vezes, né? Aqui. Vou jogar aqui. Ele jogou aqui. Ai, meu Deus. Errei. Capturei. E captura. Vamos ver, vamos seguir. Peão aqui. Capturou. Está chegando. Tem 4-3. Branca tem 3 peões. E preta tem 4 peões. Vamos ver. Tá ficando difícil o jogo. Joguei aqui. Ele vai sair aqui. Ameaçando aqui. Aqui.
aqui fica complicado. Ele não pode pegar, porque se ele pegar aqui, a minha torre captura a dama. Então eu tenho que tomar um certo cuidado. Ele vai sair daqui e vem para cá, ameaçando meu bispo. Se ele ameaça meu bispo aqui, eu vou tirar meu bispo daqui. E aqui não tem nenhuma ameaça. Ele vai jogar aqui. Ele poderia ter pego, né? Mas se ele não quis, vai jogar aqui. Ele vai jogar aqui. Um peão, um peão. Quem perder, perde a partida. Ok. Capturei bispo. Capturei torre. E capturou peão. Ficando um peão, quem ganhou foram as pretas. É claro, jogar isso sozinho torna-se um pouco mais fácil. Quando você jogar isso com outro adversário, fica um pouquinho mais difícil. Exercite aí em casa. Chame seu irmão, seus pais, sua mãe, seu avô, sua tia, seus amigos. Isso é bom para você melhorar cada vez mais o desenvolvimento e movimento das peças. Se gostou, deixa seu like, se inscreva aí no canal. Até a próxima. E a próxima aula nós vamos falar sobre o rei, a última peça, aprendendo os movimentos dela. Até lá!